Sabe, hoje a gente vai mergulhar numa saga que durou mais de 400 anos. É uma história de poder, de profecia e, no fim, de colapso. Tudo isso está lá nos livros de Um e Dois Reis. Então se prepara, porque vamos ver a ascensão e a queda de um verdadeiro império desde a sua era de ouro até a mais completa ruína. E olha, antes da gente entrar de cabeça nesses séculos de história, um recado rápido. Se esse tipo de análise mais profunda te interessa, já sabe, né? Deixa aquela curtida e se inscreve no canal. Ajuda demais a gente a continuar produzindo material assim. Então, vamos começar com uma pergunta que, na verdade, é o fio da meada de tudo isso aqui. O que derruba uma nação? É uma invasão? Uma força que vem de fora? Ou será que o veneno vem de dentro, das próprias decisões de seus líderes? Fica com essa pergunta na cabeça, porque ela é o centro de tudo que a gente vai ver. Para a gente conseguir responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender qual era a regra do jogo, a base, o fundamento sobre o qual todo esse reino foi construído. E essa regra tinha um nome: a aliança. Pensa nisso como um contrato divino, sabe? A lógica era bem direta. O sucesso de um rei e do país inteiro não dependia do tamanho do exército ou da quantidade de ouro, nada disso. O que contava era a fidelidade às leis de Deus. Obedeceu? Prosperidade. Desobedeceu? Bom, a gente vai ver que a conta chegava e era alta. E olha que interessante essa citação. Ela deixa claro que ninguém, mas ninguém mesmo, estava acima da lei, nem o rei. A prosperidade dele e da nação inteira dependia disso, de ele seguir as regras. Ou seja, ele não era o dono da lei, ele estava debaixo dela. É com essa ótica, com esse óculos, que toda a história dos reis é contada e julgada nos livros. Beleza, agora a gente chega no ponto de virada. Aquele momento em que o Império Dourado começa a rachar. É aqui que a coisa começa a desandar de vez. Pois é, mesmo com toda aquela fama de sábio, foi o próprio rei Salomão que implantou as sementes do desastre. As alianças políticas dele, por exemplo, vinham com um pacote: casamentos com mulheres de outras nações que trouxeram seus deuses junto. Isso levou a uma mistura de religiões, o tal do sincretismo. Para piorar, para bancar aquelas construções gigantescas, ele usou o trabalho forçado e subiu os impostos lá no teto. O resultado? Um barril de pólvora de insatisfação popular. E esse barril de pólvora explodiu assim que ele morreu. Foi imediato. O reino, que era um só, se partiu em dois. De um lado, no norte, ficou o reino de Israel, com 10 tribos. Do outro, no sul, o reino de Judá, com a capital em Jerusalém, fiel à família do rei Davi. E essa divisão não foi só no mapa, não. Foi o começo de uma rivalidade que durou séculos. Tá, e aí? Como é que esses dois reinos se viraram depois da divisão? Se a gente colocar um do lado do outro, o resultado da comparação é chocante. Olha só esses números. Eles contam uma história por si só. No reino de Israel, o do norte, foram 20 reis, de 9 famílias diferentes. 7 deles foram assassinados para outro tomar o poder. E a nota que o autor do livro dá para eles? 0. Todos considerados maus. Agora, olha Judá, no sul. Mesma quantidade de reis, 20, mas de apenas 2 dinastias. Isso já mostra uma estabilidade muito maior. E o mais importante, 8 deles foram considerados bons. A diferença é gritante, né? Mas por quê? A resposta está aqui, na forma como o poder passava de mão. Em Judá, era uma coisa mais organizada, dinástica. O trono passava de pai para filho, na linhagem de Davi. Isso trazia uma certa paz, uma continuidade. Agora, em Israel, a história era outra. Lá quem tinha mais força, quem dava o golpe militar mais bem-sucedido, levava o trono. O resultado? Um ciclo sem fim de violência, traição e instabilidade. Mas no meio de todo esse caos político e bagunça religiosa, tinha uma outra figura muito importante no tabuleiro. Uma espécie de consciência da nação. Eram os profetas. Figuras como Natã, Elias, Isaías, Jeremias. Eles não eram videntes de bola de cristal, tá? O trabalho deles era ser porta-vozes. Era peitar o rei e o povo, lembrar todo mundo daquela tal aliança, botar o dedo na ferida da idolatria e da injustiça. Basicamente, eles eram a voz de Deus dentro do palácio. E pode apostar que era uma voz que incomodava muita gente. Essa passagem aqui resume tudo. Os profetas eram tipo o alarme de incêndio da nação. Eles avisaram. E avisaram de novo. E de novo. O que a história dos livros de reis mostra é que dar de ombros para a voz dos profetas era, na prática, rasgar o contrato que mantinha o reino de pé. E como era de se esperar, de tanto ignorar o alarme, a casa pegou fogo. A desobediência virou rotina e a consequência final, aquela que já estava escrita nas entrelinhas da aliança, chegou.
Vamos ver a cronologia do desastre. O reino se divide lá por volta de 931 a.C. O primeiro a cair é o Reino do Norte, Israel. Com aquela instabilidade toda e a idolatria correndo solta, não tinha como durar. Em 722 a.C., o Império Assírio passa o rodo e leva todo mundo embora. Judá, o Reino do Sul, até que aguenta firme por mais uns 150 anos, mas no fim o destino é o mesmo. Em 586 é a vez do Império Babilônico destruir tudo, inclusive Jerusalém. E por que tudo ruiu? O próprio texto aponta os motivos. Primeiro, a idolatria, a adoração a outros deuses. Depois, a cópia de costumes e rituais de outros povos. Isso se refletiu na sociedade, com muita injustiça social, ignorando as leis que deveriam proteger os mais fracos. Cada um desses pontos foi como uma rachadura no alicerce do prédio. Uma hora, ele ia cair. E caiu. Ok, mas aí fica a pergunta. Isso é só uma história contada num livro religioso ou tem alguma base na realidade? Bom, é aí que a arqueologia entra em campo e a coisa fica ainda mais interessante. E olha que incrível, a arqueologia encontrou coisas que parecem ter saído direto das páginas desses livros. A inscrição de Siloé, por exemplo, é basicamente uma placa comemorando a construção de um túnel de água pelo rei Ezequias, uma obra descrita na Bíblia. Ou as tabuinhas de ração da Babilônia, que são tipo uns registros de vale-refeição, que mencionam o rei Joaquim de Judá exilado por lá. E o mais legal é que não é só o povo de Israel falando deles mesmos. A gente tem registros de inimigos, como a Pedra Moabita e o Prisma de Senaqueribe, que citam reis e guerras descritas nos livros de reis. É a história sendo confirmada por fontes externas. Então, qual é a grande sacada aqui? Ninguém está dizendo que uma pedra prova a fé de alguém. Não é isso. O ponto é que esses achados criam uma ponte sólida entre o relato bíblico e a história que a gente conhece por outras fontes. Eles mostram que as pessoas, os lugares e as guerras que lemos ali não são ficção. Aconteceram de verdade, naquele cenário do antigo Oriente Médio. E isso nos traz de volta para aquela nossa pergunta lá do começo. No final das contas, a história dos reis é só sobre a relação de um povo com o seu Deus? Ou será que ela é também, e talvez isso sirva para todo mundo em qualquer época, um baita aviso sobre poder e corrupção? Um lembrete de que as escolhas, especialmente as dos líderes, têm consequências enormes e muitas vezes inevitáveis? Bom, espero que essa análise tenha aberto o apetite para mais. Se curtiu esse mergulho na história, já sabe como nos ajudar a continuar, né? A inscrição é o que nos move a criar mais material como este. Valeu pela atenção e a gente se vê na próxima.